Olá, moçada! Estamos de volta então para continuar o nosso trabalho falando sobre o modernismo brasileiro. Vamos agora falar então sobre a geração de 30, também conhecida como fase de reconstrução. Fase de reconstrução porque se a outra desconstruiu valores e tradições, decidiu por um novo emprego da linguagem, sobre uma nova abordagem temática, essa fase então vem para aplicar essa nova fórmula, ou seja, para praticar essa nova proposta literária que o pessoal da primeira geração se deu ao trabalho. Então, assim, nesse período nós temos grandes autores maravilhosos. Ali em 1928, o marco, né, dessa literatura, então, vai para o romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Nós temos Raquel de Queiroz, nós temos José Lins do Rego, Graciliano Ramos, nós temos Jorge Amado, nós temos Érico Veríssimo e Ciro dos Anjos. Hoje nós vamos tratar nessa aula, tá, de José Américo, Raquel de Queiroz e José Lins do Rego. O José Américo, ele não consta aí na apostila de vocês, mas eu decidi colocar para trazer um pouquinho, né, do que é essa obra dele, A Bagaceira. Então, vamos lá. O contexto que a gente tem aí, né, justamente quando em 1926, Gilberto Freire, com o José Lins do Rego e o José Américo de Almeida, eles se reúnem e vão, né, criam esse Congresso Regionalista de Recife, onde então decide-se as características, não é que se decide, chega-se a um acordo, né, através de muitas conversas, o que é, quais são os rumos dessa nova literatura. Eles percebem um caminho comum, eles percebem que as características que convergem para esse novo fazer literário está presente em todos eles. Primeiro, quanto à temática. A temática ela vai muito para a relação social, o homem versus a relação dele com a terra. Então, é o conflito do ser humano e a terra, a posse da terra, a terra para eu ter minha casa, a terra para eu plantar, a terra para onde eu vivo, a terra onde eu nasci, a terra que eu estou deixando, a terra para onde eu estou indo. É sempre o conflito da condição humana versus a terra. Então, os textos desse período eles vão ter um caráter social, político e de engajamento, de maior participação por parte desses autores. Isso nos conduz, então, a tematicamente estar falando do quê? Do desenvolvimento dessa região da seca, daquela relação, né, dos engenhos e da chegada das usinas, com o impacto disso na vida das pessoas que moram ali, nessa região da seca, tá certo? Então, nesse momento, a gente entra, né, no José Américo de Almeida. Entramos nele, não, né? Vamos falar de José Américo de Almeida. Então, nosso paraibano querido, cuja obra, né, é o marco dessa literatura, ele tem todas essas características, né? Que a gente já vai ver que são pertinentes a ele, ao José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, ao Érico Veríssimo, ao Jorge Amado, tá? Então, todos eles vão convergir para essa nova proposta. A Bagaceira, que é a obra-prima dele, que é o marco dessa segunda geração, ela vai tratar, então, das pessoas que estão em trânsito, né? A terra, os conflitos humanos com dos seres humanos com a terra. Não ter uma terra, né? Não ter de onde tirar seu sustento, a busca de uma terra. Então, nós temos retirantes que estão em trânsito, que são os trabalhadores chamados de bagaceiros, porque eles são aqueles trabalhadores sazonais, o que gera um conflito com os brejeiros, que são os trabalhadores que estão por ali, os trabalhadores fixos, que moram ali perto, que moram na fazenda. E veja, bagaço, bagaceira, é aquele resto, né? Aquela palha, aquela fibra da cana, depois que ela é moída até ela sair como né, uma palha de vassoura. Então, o que acontece? Olha o nome que esse romance recebe.
A bagaceira. A bagaceira é o quê? Da região a que a menina Soledade chega com o pai e o irmão de criação dela, né? É sobre isso? É sobre esse engenho? Porque eles ficam ali à mercê, né, da boa vontade do dono do engenho, o senhor Dagoberto, pai do Lúcio, o menino por quem Soledade se apaixona. Só que aí a gente entra em discussões, né, de questões morais, éticas, tudo é discutido aí, né? É lógico que assim, às vezes em vieses indiretos. No caso, né, a obra trata de quê? Então, essas pessoas, a figura da Soledade, ela chega a esse engenho, né, vai trabalhar ali na bagaceira e, junto com outros retirantes, ela e os Lúcios se apaixonam, ficam encantadinhos, têm um romance. Porém, o pai do Lúcio, ele violenta a Soledade. Isso mesmo, ele estupra a menina e faz dela sua amante. E aí a gente tem né, aquela coisa dolorida da condição da mulher desse período, né? Uma mulher que por fome, por medo, por tudo, né? Por toda forma de opressão que a gente puder imaginar, né? As opressões sociais, as opressões do sexo, as opressões das relações patriarcais, a relação dela com o pai, a relação dela com o amor, a relação dela com o patrão, toda forma de opressão é tratada. Então a gente vê que ela se submete. Às vezes, algumas dessas meninas nessas condições, elas se submetiam, né? Quando o senhor fazia delas suas amantes, elas se entregavam e deixavam. Por quê? Pelo menos tinha um prato de comida. Olha para ver que coisa mais triste, né? A vida das pessoas nessa situação. Ao mesmo tempo, é lógico que isso não é uma verdade universal. A gente tem, por exemplo, em Teresa Batista Cansada de Guerra, de Jorge Amado, uma menina que se prostituiu para sobreviver, mas um dia ela dá um basta, né? Uma história lindíssima que vale super a pena. Bom, indo adiante, então vamos agora para José Lins do Rego, que é o cuti-cuti desse período. E aí ele está apresentado no livro de vocês como o cara da ficção e da memória, né? É o cara que vai tratar do ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do cangaço, do misticismo e da seca. E o misticismo, vocês sabem que é uma coisa assim que não é de hoje, né? No pré-realismo, mentira, desculpa. No pré-modernismo, nós já tivemos, né, Canudos de Euclides da Cunha. Quem estudou bastante lembra, né? Eu vi que alguns de vocês, nossa, professora, que absurdo, nossa, professora. Então, vamos lá. Sobre o José Lins do Rego. Ele é conhecido, então, como o cara que tem romances, né, que refletem dois ciclos distintos. Aqueles que vão tratar do ciclo da cana-de-açúcar e o declínio, né, da cultura canavieira de engenho, que passa agora para a cultura canavieira da usina. Então, agora é diferente. Eu não tenho mais a força humana, né? Olha, a revolução industrial chegando no Nordeste. Um pouquinho de atraso, mas chegou, né? Então, Menino de Engenho seria a obra dele que vai ser considerado um marco. Ele tem outras produções anteriores. Contudo, Menino de Engenho abre, então, esse ciclo da discussão, né, dessas questões do declínio da oligarquia dos senhores de engenho, que agora serão os senhores donos de usina, tá certo? Então, a gente vai ver que, por que ele é o poeta, o prosador da memória e da ficção? Porque ele se vale das experiências pessoais. Veja, ele perdeu a mãe aos 4 anos de idade, não lembro do que foi. Mas aí ele pega essa experiência dele e vai começar, então, a tratar disso, né, no romance O Menino do Engenho. Então, como é que é isso? Aos 4 anos de idade, ele perde a mãe dele, o José Lins do Rego, e ele vai morar no engenho, né, do avô dele, no engenho do Corredor, né, que por sinal foi o lugar onde ele nasceu. Então, ele vai para esse engenho do Corredor e
fica morando com esse avô dos 4 aos 12 anos. Depois ele vai para os internatos estudar, né? Depois ele vai para a faculdade, se forma em direito, né? Depois ele volta um pouquinho, depois, enfim. E aí a gente vê o seguinte, né? É lógico que ele não fica ali pelo Nordeste, ele desce para o Rio de Janeiro, como muitos deles foram para o Rio de Janeiro depois, né? É, parece que era onde tudo acontecia. Então, a gente vai ver. Esse ciclo do açúcar, ele vai falar das usinas, da monocultura, da escravocracia, né, da escravidão, e é muito bacana, porque essas obras, umas mais que as outras, se nós não tivéssemos registros históricos do Brasil, né, elas poderiam tranquilamente tratar de ser representantes, né, para reconstituir a história do Brasil. Ao menos a história desse Nordeste, elas refletem com esse neorrealismo, neonaturalismo, elas refletem com grandeza. Então vamos lá, para esse ciclo da cana-de-açúcar. A gente tem a história do menino do engenho, né, que é o Carlos. E aí os empréstimos, aquele momento onde ficção e vida, né, se encostam, um empresta informação do outro. Carlos é o nome do protagonista da obra. Então, todo esse ciclo, esses romances, eles estão ligados, tá? O Engenho Santa Rosa, né? Muda-se o nome, o Engenho Santa Rosa. Então, o Menino de Engenho vai ser a história do Carlos e a sua vida, né? No Engenho de Santa Rosa. Ele foi para lá porque o pai teria assassinado a mãe. Não sei se foi essa, não sei, não lembro. Na verdade, não sei mesmo. Se o pai do José Lins, né, teria tido isso, mas enfim. O Carlos, então, a mãe é assassinada pelo pai e ele vai ser criado pelo avô materno, né? Então, olha só os empréstimos que ele concedeu à obra dele. Pois bem, então, a Menina do Engenho vai falar da infância e da adolescência do Carlos, até o momento que ele tem que ir estudar, né? E estudar na cidade, e é onde ele vai para os, né, internatos da vida. No caso, Doidinho é o romance, então, que dá sequência a essa narrativa, falando da vida do Carlos no colégio interno, que era muito rigoroso, o internato em que ele vivia. Doidinho era o apelido dele quando criança, lá no engenho do avô. E lá nessa história do menino de engenho, ela é gostosa porque nós vamos ter aquela revelação de como é a rotina de um engenho, os costumes, as tradições, as crenças, né? A questão da oralidade que é representada, porque agora a voz da personagem sobe para o livro, né? Ela não é representada mais pelo narrador. Então, todo esse universo diferente do engenho, que era algo mítico, mágico, que surpreendia e cativava o Carlos, né? E Doidinho, então, é a obra que trata da vida dele no internato. Depois vem Banguê, quando o Carlos, já formado em direito, então, ele volta para o engenho do avô, né, para assumir os negócios. Contudo, né, ao chegar lá no Engenho Santa Rosa, ele, mediante aquela situação toda, ele descobre que ele não tem o menor talento para administrar aquela herança da família, né? Então tem os senhores de engenho, os rivais, né, aquela competição, os usineiros, e tudo isso para o Carlos, assim, é demais. Então, ele pega e esse romance, o Banguê, se trata disso, do Carlos em meio a esse contexto que ele não sabe, né? Que ele não dá conta. Então, veja, esses livros todos, eles vão ser narrados em primeira pessoa. O moleque Ricardo é um menino que atravessa todos esses livros, que era um menino com quem o Carlos brincava, né? Era um menino lá da fazenda, do engenho. E, na realidade, o moleque Ricardo é um livro é uma narrativa só sobre a vida do Ricardo. Como ele fugiu daquela realidade. Porque ele não queria morrer daquele jeito, escravizado, sendo eterno, né, funcionário, empregado de um engenho.
Ele queria mais, ele tinha sonhos. Então, a gente tem uma discussão do socialismo e do darwinismo social aqui, tá? E nesse sentido, então, o Carlos tem esse amigo Ricardo, cujo romance, o Moleque Ricardo, vai tratar apenas da história do Ricardo. Então, o Carlos já não é mais protagonista, o protagonista é o Ricardo, tá certo? E aí, esse menino, tirado de uma situação de extrema pobreza, de necessidade, ele vai ser lançado à condição de proletário, né? Ele vai se tornar um operário lá na cidade. Ele melhora socialmente, né? Ele avança socialmente. Só que aí nós temos as discussões do conflito do mundo espiritual e do mundo material desse operário. E uma outra discussão que é apontada aí é justamente a questão da cidade, né, que enfraquece o homem, porque para os sertanejos, os homens da cidade são os fracos, né? Eles que passam todo aquele perrengue, toda aquela sorte de necessidade, de carestia, eles são os fortes. Que o homem da cidade, a cidade enfraquece os homens. Então, nós temos também essa discussão. E depois nós temos Usina, que é um romance que vai dar conta de Carlos entregando, então, o engenho Santa Rosa para um parente. E esse parente fala, chá comigo. E numa tentativa desesperada de tirar o pé da lama, de ajustar-se, né, à modernidade, né, a nova chamada da tecnologia, da usina, esse parente resolve transformar o engenho em uma usina, a usina Bom Jesus. Só que aí não deu certo, né? Foi uma tentativa fracassada e que, numa tentativa de atender às demandas da modernidade, não deu em nada. E aí, essa família, essa saga acaba por aqui. E aí nós temos Fogo Morto, tá? Fogo Morto vai ser, então, a obra que vai... Olha só, essa imagem do Rugendas, né? Johann Moritz Rugendas. Essa era a realidade, então, dos engenhos que nós tínhamos no Brasil. Uma cultura, né, gente? Uma época que só fica mesmo na memória, né? Nos livros, nas fotografias, nos livros de história, na literatura. Porque esse mundo, alguns de nós ainda devem ter visto algum resquício por aí, né? Então, nós temos agora o Fogo Morto, que é um romance que seria uma finalização desse ciclo da cana-de-açúcar, mas ele não tem nada a ver com aqueles outros, as personagens são outras, tá? Então, as personagens o romance de 1943, ele se organiza em 3 partes. Ele se organiza na vida, né? A primeira parte trata da vida do mestre João Amaro. Lembra aqui que eu falo que é Amaro? Amaro vem do latim, que significa amargo. Então, qual que é a característica desse mestre José Amaro, né? Esse celeiro? Ele é um cara amargo, frustrado, cheio de ódios, cheio de fúrias. Ele é um cara conservador, mas conservador não é que ele conserva, porque hoje quando a gente discute conservadorismo, liberalismo, etc., o conservador é aquele que se apega às tradições daquilo que funciona na cultura, né, na vida em sociedade e cultiva, né? Então ele cultiva aquilo que presta, aquilo que serve, aquilo que promove o bem, a paz, a beleza, a saúde, a alegria da sociedade. O que não serve, ele descarta. E vamos para uma outra página. Só que ele era conservador no sentido careta, né? Um cara assim que não olhava para o futuro. Então, a gente fala desse mestre Amaro na primeira parte. Nessa primeira parte, esse mestre Amaro ainda é engraçado porque ele é tido como um lobisomem, né? Ele, como ele tinha essa fúria, toda essa mágoa, esse ódio dentro de si, ele não tinha um bom sono. Então ele saía à noite e ia caminhar. E nessas caminhadas noturnas, as pessoas que viam, né? Cara, quem que anda uma hora dessa na madrugada sozinho? Ah, ele é o lobisomem. Aí criou a lenda urbana de que ele seria o lobisomem, coisa que até a mulher acabou acreditando. Além disso, ele era muito violento, muito agressivo com a mulher e com a filha. Ele tinha uma filha que sofria de histeria
tá? Pesquisem esse conceito de histeria, tá? Porque ele é importante. A histeria é uma condição que só quem tem útero pode, né, ter. Então, ele batia muito, porque ele acreditava que batendo curasse. Aí, uma hora, ele e a esposa cansam e colocam essa menina numa instituição. Contudo, o que acontece? A hora que a filha vai para a instituição, a mulher olha para aquele marido grosso, cruel, violento, que maltrata, né, ela o tempo todo, que a maltrata, ela pega e some no mundo. A segunda parte conta a história, né? A segunda parte, o miolo do livro, seria a parte que fala da história do engenho, do fogo morto, necessariamente. Então, conta a história do engenho, de quem que vem a herança. Aí um cara que tinha uma filha estudada, ele falava, gente, com quem que eu caso minha filha? Não tem ninguém. Até que um dia aparece o filho de um compadre lá, de um cara, e ele fala, nossa, um moço estudado vai ser um bom partido. E arranja-se o casamento. Então, o Coronel Lula de Holanda é o genro, né, que ganha o engenho no colo, cai no colo, né, a herança. Quando ele casou, né, que ele começou a prestar atenção no genro dele, falou, esse cara não dá nada não, hein? Ele não tem cara de ter punho, né, de ter pulso para levar esse engenho. Dito e feito, né? Só vida mansa. E quando o dono do engenho morre, né? Não é a filha dele que herda, porque pela tradição, né, numa cultura patriarcal, quem que vai herdar o engenho? É lógico que vai ser quem? A filha? Não, o genro. E esse genro, ele não tem o menor talento para administrador, né? Então, o que acontece? Ele é um cara autoritário, não deixa que nenhum homem se aproxime da filha dele. Ela tem um romancezinho com um cara simplesinho lá e ele faz um escarcéu, o que mata a menina de vergonha. E ela entra numa crise de melancolia, num quadro depressivo e acaba solteirona, né? Porque não tinha homem bom para ela em lugar nenhum ali por perto. Então, o pai faz com que ela fique solteira. E um dia ele tem, esse coronel Lula de Holanda, um dia ele tem um ataque epilético na igreja, e nesse dia, nossa, ele muda, aí ele se torna devoto. E nessa coisa de se tornar devoto, ele já está numa fase da vida que ele começa a rasgar dinheiro, não larga o engenho para lá, e aí o engenho vai à falência, ou seja, a fogo morto, né? Porque o engenho, as caldeiras, né, moe-se a cana, e aí depois essa cana ela vai para os tachos, né? Esses tachos estão lá, como é que é? Fogão com gás? Não, né, gente? Então, quando apaga-se o fogo, é o último engenho, né? Então, o fogo morto, ele sinaliza o quê? O fim das atividades daquele engenho. E a terceira parte é a história do Capitão Vitorino, que ele é primo de um senhor de engenho muito rico da região, José Paulino. E esse Capitão Vitorino, na realidade, ele chega lá e ele já entra em conflito com duas personalidades polarizadas que simbolizam o bem e o mal. O capitão Antônio Silvino, cangaceiro, e o tenente Maurício, né? Então, nós temos o confronto, as polarizações, a legalidade versus a ilegalidade no Nordeste do início do século XX, tá? E aí, então, ele recebe o filho depois, por ali, em casa, só que aí o filho volta, vamos embora comigo? Não, vou ficar por aqui. Por quê? Porque ele tinha planos políticos, né? Ele era um cara populista. Então, essa é a história. Nós temos a história de Pedra Bonita, que está associada ao ciclo do cangaço, do messianismo. Lembra de Antônio Conselheiro, lá em Euclides da Cunha, né? Canudos? Pois bem, então aqui nós temos um cara que é um santo, mas na verdade ele era tão louco quanto Antônio Conselheiro. Então a história ela vai se desenrolar em torno dessa paranoia, dessa esquizofrenia coletiva de pessoas que morrem porque acreditam, né, naquele messianismo do culto do sebastianismo, aquele rei português que foi para uma batalha em Alcácer Quibir, na África. Lembram dessa história antiga que eu já contei para vocês? Pois bem,
E aí tem um Nordeste místico, né? Um Nordeste que é quase medieval, porque tem essa crença no rei Dom Sebastião. Essas pessoas estão totalmente alienadas da realidade. Elas não sabem que dia da semana é, elas não sabem quem é que governa o país, se é república, democracia, comunismo, islamismo. Elas não têm noção. Elas estão ainda vivendo aquela memória do Dom Sebastião, né? Olha a presença da cultura, né? Branca, europeia ali, né? Então a gente vê que essas pessoas, essa história de Pedra Bonita, ela é um jeito que o José Lins do Rego encontrou de reconstruir a história de uma tragédia que aconteceu no estado de Pernambuco no começo do século XIX, onde muitas pessoas que participavam dessa seita, né, messiânica aí, elas morreram, né? Foi uma morte coletiva, né? Elas morreram porque acreditavam que o sangue delas sendo utilizado para lavar as torres, né, faria com que o Dom Sebastião voltasse, né? E essas torres, na realidade, né, da catedral, eram nada mais, nada menos que duas pedras que existiam, que eles chamavam de torres da catedral. Então, para você ver em que pé que está a situação. Então, é um romance em que a gente tem bandidos, que a gente tem fanático, a gente tem coisas do misticismo, a gente tem coronel, tem herói, tem mocinha, tem velha fofoqueira, tem louco, tem todas as personagens. Uma das características dessa literatura é que ela pega os tipos, né? Aqui, lembra de Gil Vicente? Ela meio que trabalha com esses tipos também, que são os estereótipos, né, da literatura. Então, a gente tem essa obra em que o menino Antônio Bento mora na Vila de Açu e tem um momento lá que ele desencanta ali, ele não quer ser coroinha, ele não quer a vida na igreja, e ele vai embora lá para Pedra Bonita, onde está esse grupo messiânico, né, desse misticismo. É lógico que isso também está ligado àquela questão que é, esse esse surto coletivo, essa esquizofrenia das pessoas se matarem, né, para doar o seu sangue, porque elas acreditavam que isso também contribuiria para a resolução do problema das secas, né? Então entra um monte de historiazinhas, né, de mitos, né, que permeiam aquela comunidade naquele século, naquele espaço. E depois né, nós temos a segunda parte, em que ele, o Bentinho, né, ele é iniciado nos mistérios do cangaço, e aí ele fica no conflito, né, entre entrar para o cangaço de uma vez ou voltar para a vida que ele tinha. Aí alguma coisa no coraçãozinho dele apita e ele resolve então voltar para sua gente. E ele retorna para o vilarejo de Açu. E aí o livro Cangaceiros, né? Ele vai então tratar justamente, ele é uma continuidade, tá? Alguns personagens voltam, outros não voltam, outros saem, tá? Então é o mesmo estilo. Lembrando que esses autores, se essa geração é conhecida como regionalismo, né? Como o realismo regionalista ou o novo regionalismo, neorrealismo, o descritivismo faz parte, né, gente? Para compor cenários, compor paisagens. Então, nós temos as mães do cangaceiro, que conta a história da mãe de Bento, depois que os beatos lá de Pedra Bonita são dizimados pelas tropas do exército, né? E aí o irmão dele já está no bando do cangaceiro Aparício, um dos cangaceiros mais cruéis da região, e o Bentinho tomando conta da mãe, tal, né? E a vida dele tá assim, a amizade com os outros moradores, o namorinho fofinho dele com a Alice, né? E depois as notícias do irmão cangaceiro dele, né? As pragas da mãe que fica louca, né? Aquele praguejar e a esperança, né?
de se ter as mortes vingadas, enfim. Romance narrado em terceira pessoa. Ambientação, caatinga e tudo mais. Bom, depois nós vamos falar da nossa princesa, né? A primeira menina aqui que a gente vai estudar, Raquel de Queiroz. Essa vovozinha linda aí, nascida em Fortaleza, e como reza a tradição, né? Desceu para o Rio de Janeiro, veio para o Rio de Janeiro também. Então, bora lá. O que é a Raquel de Queiroz? O que a gente vai ter que saber sobre ela? Então, a Raquel de Queiroz é a autora do 15. O que é esse 15? É um romance que fala sobre uma das maiores secas, né, de todos os tempos. É lógico que o Nordeste teve inúmeras secas, mas essa foi bem punk. Então, a obra dela é marcada pela concisão, pela dinâmica do discurso direto, a linguagem coloquial, a presença da linguagem, né, das pessoas simples, tá? A análise social, mas sabe uma coisa que é muito bacana na obra dela, que ela abre o filão aí, é a questão do protagonismo da mulher. Porque as personagens femininas dela, é lógico que dentro de um cenário ela tem aquela mulher submissa que apanha do marido, mas as protagonistas delas são meninas, né, que já não querem casar, querem estudar, umas querem ter filho, outras não querem, tá? Então, essas meninas protagonistas, elas estão lutando pela sua identidade, pela sua vida, em uma sociedade patriarcal, em que o punho de aço do pai decidia tudo. Olha que barato. Então, o 15, no ano seguinte da publicação dele, já ganhou o prêmio Graça Aranha. Ela era uma queridinha, todo mundo mimava para um lado e para o outro. Deixa eu tirar aqui a imagem daqui de cima. Então, gente, olha que absurdo. Quer dizer, né? Existiu no Brasil, por incrível que pareça, né? A terminologia não é boa, campos de concentração. Esses campos de concentração, eles eram lugares, olha só, o efetivo dos campos de concentração dos flagelados. Pelos últimos dados recebidos oficialmente, o efetivo de flagelados dos diversos campos de concentração deste estado conta-se da seguinte maneira: Ipu, 6.507 pessoas. Depois, Fortaleza, você tinha um campo de concentração com 1.800 pessoas. Quixeramobim, desculpa, Quixeramobim, com 4.542 pessoas. Senador Pompeu, 16.000 pessoas, 221. Cariús, 28.648 pessoas, ali em cima, 8.000, né? E Buriti, 16.200 pessoas fugindo da seca, tá? Então, esses campos de concentração eram espaços que eram até cercados, que esses retirantes, esses migrantes, eles eram colocados e vigiados, cercados por um exército, por uma guarnição, e que recebia ali do governo, né, uma ração ali por dia. Então, o 15, ele tem lá seus 26 capítulos e ele se desenvolve em dois planos. A história, então, da Conceição e o flerte dela com o primo Vicente, que cuida, né, da fazenda, tentando vencer a seca, e a história do Chico Bento, que é um retirante, né, que é um vaqueiro que está em fuga daquela carestia, que está em trânsito. E tem cenas, gente, que são lindíssimas, doloridas, a gente chora, né? Em que um filho dele, por fome, ele come uma raiz de mandioca brava e morre. Nós temos um filhinho dele que se perde e segue um outro grupo de migrantes, né? Aí ele procura um conhecido numa cidade, o cara põe ele e a esposa, né, no trem, eles encontram esse filho, coloca no trem, aí ele vai, né, para a cidade grande. Eles encontram com a Conceição passando, ela vê, né, ele, a esposa e o filho lá no campo de concentração. E aí, então, o que a Conceição faz? Ela paga a passagem para eles
irem para São Paulo, porque ali não tinha condição, né? A seca não tinha acabado com as condições de futuro. E ela paga para eles irem para São Paulo e pede para cuidar do filho, né? Deixá-la adotar o menino. Aí ele, a esposa, fica assim, não, não, vamos levar o menino. Mas aí eles entendem que o menino ele teria muito mais chances, com certeza, se ele ficasse, né, com a professora Conceição, que era madrinha, né? Então, tá aí. Aqui nós encerramos, né, essa primeira parte da prosa e depois a gente vai então discutir a segunda fase, que é constituída por Érico Veríssimo e Jorge Amado. Um grande beijo. Tchau, tchau. A gente se vê. Se cuidem, usem máscara. Ai, meu Deus.